Continuação do capítulo 3 do livro Movendo-se nos Reinos da Glória. Subtítulo: Portas abertas na glória. Seus portões estarão sempre abertos. Eles nunca serão fechados, dia ou noite, para que as pessoas possam trazer a você a riqueza das nações. Seus reis liderarão em procissão triunfal. Isaías 60, versículo 11. A glória abre portas que não podem ser fechadas. Está mesmo agora abrindo portas para você. Como as Escrituras declaram, o Senhor torna firmes os passos daquele que se deleita nele. Salmos 37, versículo 23. Quando você anda na glória, você não tem nada a temer. Você não precisa mais se preocupar com as portas sendo abertas para você. Seus portões sempre estarão abertos. Jesus disse: Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, ele será salvo e entrará e sairá e encontrará pastagem. João 10, versículo 9. Não somente seus portões ficarão abertos, mas também Ele é a porta. Toda vez que você entra na glória, há uma porta aberta, porque Ele é a sua porta aberta. Você não precisa de nenhuma outra porta aberta, mas sim, Ele é a porta. Você precisa de portas de Deus. Você precisa que as portas da glória sejam abertas para você, e Ele é a porta. Se você está enfrentando doenças hoje, Jesus é a porta da saúde. Apenas passe através dela. Se você está enfrentando a pobreza hoje, Jesus é a porta para a riqueza. Apenas passe através. A prosperidade está do outro lado. Se você precisa de um milagre hoje, Jesus é a porta para o milagroso. Apenas atravesse e entre no reino do milagre. A porta está aberta. Muitas pessoas estão orando: ó Deus, por favor, dê-me uma porta aberta. Bem, você tem isso. Você tem a melhor porta aberta que poderia esperar. Entre diretamente nela. Quando você entra na glória, obtém tudo o que precisa. Quando você entra na glória, está entrando na plenitude de Deus. E à medida que avançamos nos reinos da glória, a porta aberta está diante de nós. Se uma porta estiver fechada, não desanime. Jesus é a porta aberta. As pessoas ficam chateadas quando certas portas parecem se fechar sobre elas, mas as Escrituras nos mostram que Deus abrirá portas que nenhum homem pode fechar. Ver Apocalipse 3, versículo 8. Portanto, se uma porta parece fechada para você, não se preocupe com isso. Deus ainda é a porta aberta. Procure as aberturas que Ele fez para você. O Senhor tem maiores oportunidades esperando por você. Você pode ter pensado que sua bênção viria de uma certa maneira, mas o Espírito está dizendo: não, é aqui no reino da glória. Levante um pouco sua visão um pouco mais alto para ver que eu sou a porta aberta. Eu suprirei todas as suas necessidades. Tenho visto pessoas bem intencionadas serem rápidas e facilmente desviadas por seguir seus problemas. Se você se concentrar na sua falta, você sempre se sentirá insuficiente. Quando nos concentramos na glória, começamos a colocar nossa confiança na resposta certa. Que venha a glória. Subtítulo: A espontaneidade da glória.
Seguir a liderança da glória de Deus muitas vezes nos leva a entrar em algo incomum, coloca de maneiras inusitadas e nos ensina a ser espontâneos. A irmã Jane Lauder, a diretora do Calvary Campground em Ashland, Virgínia, me disse no início de meu ministério: irmão Joshua, você deve estar sempre pronto para cantar, profetizar, para receber uma oferta ou entregar uma mensagem, seja em tempo ou fora de tempo. Nunca esqueci suas palavras. Elas me carregaram a uma grande distância no espírito e sou grato por esse conselho. Devemos nos preparar nós mesmos para carregar a glória. Devemos nos preparar para entregar e liberar nos lugares onde o Espírito nos envia. Acima de tudo, devemos nos comprometer a nos mover no Espírito conforme Ele orienta. Quando eu ministro do púlpito, sempre tenho uma mensagem preparada, mas estou mais comprometido com a glória do que com a minha mensagem. Se Deus usa a minha mensagem, estou grato. Se Deus quiser usar minha música, estou disposto a cantá-la. Mas, mais que qualquer outra coisa, eu quero fluir com Ele para onde Ele me levar. Devemos aprender a espontaneidade da glória que nos carrega na vazante e fluir do Espírito. Se o seu ensino não traz a glória, talvez a sua música irá. Se a sua música não traz a glória, talvez a sua oferta traga. Em qualquer situação, descubra o que traz mais a glória e faça mais uso dela. Às vezes, enquanto ministrava, percebi que minha oferta traria um lançamento. Instruía meus funcionários a distribuir todos os livros e CDs que estavam na minha tabela de recursos para os presentes na reunião. Semeamos milhares de recursos dessa forma, às vezes distribuindo milhares de uma vez. A glória repousou sobre a nossa oferta e trouxe uma nova revelação de Deus. Depois de um culto, uma mulher testemunhou que essa ação falou mais alto do que qualquer mensagem poderia fazer. Com isso, ela foi libertada do medo da falta e levada a uma nova alegria de dar, por causa da atmosfera criada naquele recinto. Que venha a glória. Subtítulo: Como funciona o reino da glória? A unção nos capacita a cumprir a grande comissão. Ele, Jesus, disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Marcos 16, versículo 15. O Espírito nos dá a sua unção. Derrama, esfrega tudo sobre nós e esfrega em nós. Então ele pergunta: o que você fará com isso? E devemos responder: vou sair e procurar aqueles que estão perdidos e precisam ser salvos, aqueles que estão enfermos e precisam ser curados, e aqueles que estão presos e precisam ser libertos. Quando chegarmos lá e começarmos a fazer o trabalho, algo muda. A bênção vem em obediência. Vemos isso acontecendo na primeira igreja em Atos. No encontro no cenáculo, eles foram capacitados pela unção do Espírito Santo para falar a palavra de Deus com ousadia e para o ministério de milagres, um a um. Os resultados foram incríveis, milhares passaram a acreditar. À medida que lemos mais adiante, vemos cenários onde a vastidão da multidão exigia mais do que um ministério individual e a glória avançava. Os apóstolos clamavam ao Senhor:
Estenda a mão para curar e realizar sinais e maravilhas pelo nome do teu santo servo Jesus. Atos 4, versículo 30. Com isto, um dilúvio de milagres foi lançado sobre as massas. Fazemos a nossa parte na unção, então Deus faz a sua parte na glória. O pastor Guilhermo Maldonado diz assim: a fé chama a unção, mas a unção chama a glória. Você pode ver como esses três reinos se unem e formam uma nova dimensão? O poder muda de dunamis, que é a unção, o poder milagroso, poder e força, em episkiazo, que é a nuvem de glória no Novo Testamento, uma influência sobrenatural que ilumina. Pedro caminhou nesta nova dimensão de Deus a tal ponto que pessoas levavam os doentes para as ruas e os colocavam em camas e esteiras para que pelo menos a sombra de Pedro caísse sobre alguns deles ao passar. Multidões também se reuniram nas cidades ao redor de Jerusalém, trazendo seus enfermos e aqueles atormentados por espíritos malignos impuros, e todos eles eram curados. Atos 5, versículos 15 e 16. Isso mostra como a mudança da unção para a glória é uma mudança do trabalho de milagres pessoais para se mover para uma influência penetrante na atmosfera do céu. Enquanto trabalhamos na unção, Deus trabalha na glória. Nós ouvimos e obedecemos à simples instrução de Deus e nos preparamos para entrar em um reino maior. Quando a glória vem, ficamos na glória e permitimos que Deus faça a sua obra. A glória é o mais alto nível de poder conhecido pelo homem. Nas Escrituras, nós lemos sobre este episkiazo que iluminou a Pedro, Tiago e João no topo da montanha onde eles testemunharam a transfiguração física de Cristo e o aparecimento de Elias e Moisés. Veja Mateus 17, versículo 5, Marcos 9, versículo 7, Lucas 9, versículo 35. Esta mesma glória iluminou Maria e implantou um milagre em seu ventre. Veja Lucas 1, versículo 35. Nos reinos da glória, tenho visto aqueles que sofreram com a infertilidade encontrarem seu milagre. A cura através da unção não é mais necessária na atmosfera de glória, porque naquela atmosfera a doença não pode mais existir. Você não precisa do toque de um homem, mas de uma transferência direta do céu. Tudo o que é necessário é ceder ao reino da glória. Neste reino, passado, presente e futuro estão bem agora. Não há tempo, porque a glória é o reino da eternidade. Pregar e profetizar não são mais necessários na atmosfera da glória. Deus nos deu essas ferramentas na unção para estabelecer o reino da glória. Uma vez que isso aconteça, cedemos à revelação do céu. Sua instrução é o suficiente. Como observado anteriormente, quando a nuvem caiu sobre os sacerdotes na dedicação do templo de Salomão, eles não podiam mais fazer o que normalmente faziam por causa do peso da glória. Veja 2 Crônicas 5, versículo 14. Nesta dimensão, seu corpo é sobrenaturalmente renovado porque você é conduzido no reino do acesso. Que venha a glória. Subtítulo: Pedindo nações na glória. Pede-me, e eu te darei as nações por tua herança, e as partes extremas da terra por tua possessão. Salmos 2,
versículo 8. Anos atrás, colocamos nossas mãos no mapa e oramos por duas nações, Havaí e Japão. Ao mesmo tempo, sentimos uma conexão sobrenatural entre as duas. Uma noite depois de terminar o ministério em Atlanta, Geórgia, e ainda persistir na atmosfera de glória, senti o Espírito me dar um sinal verde sobre o Havaí. Pode parecer bobo, porque quem não quer ir ao Havaí? Senti em meu espírito que Deus nos orientava a ir, embora não tivéssemos contatos ou conexões lá. Além disso, Ele me deu um prazo específico. Utilizando o reino da fé, eu reservei passagens aéreas e hotel para mim, minha esposa Janet e nosso filho Lincoln. Em uma semana, recebemos um convite para ministrar na Igreja Presbiteriana Coreana em Honolulu. As datas que eles nos queriam caíram durante o tempo que já tínhamos programado para estar lá. Mais reuniões foram logo reservadas, tudo por conexões divinas. Nossa programação para o Havaí estava cheia antes de nós sairmos. Quando chegamos em Oahu, um pastor presbiteriano de Seiyu, Coreia do Sul, também estava visitando. A senhora que organizou as reuniões para nós no Havaí era uma de suas filhas espirituais. Ela nos pediu para encontrar e orar por ele, como ele tinha enfrentado algumas batalhas difíceis. Ela acreditava que o ministério da glória seria benéfico para ele. Não sabíamos nada sobre este ministro no natural. Oramos e sentimos uma unção para ministrar a ele. Nos primeiros 10 minutos de nosso encontro, a glória de Deus caiu no quarto. O pastor estava coberto pela glória Shekinah de Deus. Eu senti a bênção repousando sobre ele. Por meio de um tradutor, ele nos contou com entusiasmo sobre uma visão que ele tinha para a nação do Japão. Embora fosse coreano, ele estava organizando o maior encontro cristão da história do Japão e queria que fôssemos uma parte disso. A glória abre portas sobrenaturais de oportunidades para você. Lá são reinos dentro do reino. O nome do ministro era Yong-Ju Ha. Ele era o líder da igreja da comunidade de Onnuri, a segunda maior congregação da Coreia do Sul, com mais de 50 mil membros. Sua filha espiritual mais tarde nos disse: é um milagre absoluto que ele convidou você para vir ao Japão e ministrar com ele apenas 10 minutos depois de conhecê-lo. Ele nunca fez tal coisa. A glória fez a diferença. Se quisermos ver os propósitos de Deus acelerados na terra, devemos nos tornar pessoas da glória. 2 meses depois, eu estava na plataforma do terceiro maior evento interno do mundo, a Saitama Super Arena em Tóquio, Japão, ministrando a uma multidão de quase 35 mil pessoas. Poucos minutos depois de subir ao palco, a glória de Deus manifestou-se. Incontáveis pessoas receberam milagres nesse reino da glória. Steve Hu, uma conhecida estrela pop asiática, se apresentou no evento. Durante essa mudança da glória, sua esposa Christine Ho recebeu um milagroso ouro preenchendo seu dente. Eles estavam exultantes, cheios da alegria do Senhor. Vários atores da novela coreana Winter Sonata também compareceram e receberam a manifestação da glória dourada em suas mãos, roupas e rostos. Foi uma mudança de vida para eles. Mais tarde naquela noite,
Quando a chamada de altar foi feita, 11.000 pessoas vieram para entregar as suas vidas a Cristo. Foi a maior resposta na história do Japão. Deus nos deu a nação porque a havíamos pedido na glória. Desde então, temos ministrado em todo o Japão. A glória multiplica seu impacto e aumenta seu testemunho. Devemos aprender a viver nestes reinos, como operar nestes reinos e como dar nascimento aos propósitos da glória de Deus. Sentimos a urgência de pedir a Deus pelas nações, mas você pode também sentir esta urgência de pedir a Ele por sua família. Coloque suas mãos nas fotos de seus entes queridos, fale seus nomes, cante sobre eles, profetize sobre eles e observe a glória ascender sobre eles. Permita que Deus desperte em você uma paixão por aqueles que estão perdidos. Permita que Ele crie uma visão celestial de transformação dentro de seu espírito. Veja Deus se mover em sua glória e, em seguida, proclame-a com seus lábios. Deixe que a glória venha. Subtítulo: Dar a luz aos propósitos de Deus na glória. Quem já ouviu falar dessas coisas? Quem já viu coisas assim? Um país pode nascer em um dia ou uma nação pode nascer em um momento? No entanto, assim que Sião está em trabalho de parto, ela dá à luz a crianças. Isaías 66, versículo 8. A unção é um toque pessoal que pode ser transmitido de pessoa para pessoa, enquanto a glória é uma transmissão corporativa ou atmosférica que vem para acelerar os propósitos de Deus na terra. A fim de fazer um impacto espiritual em um nível territorial, regional ou nacional, é imperativo que você aprenda a fazer nascer coisas na glória. A pergunta foi feita: uma nação pode ser salva em um dia? E a resposta é, sem reservas: sim, sim, sim. Dentro da glória é possível. Anteriormente compartilhei o testemunho de Keng Ki-Sujuak, Nunavik, uma vila no Ártico canadense. Eles experimentaram o toque da glória a tal ponto que cada residente foi salvo e cheio do Espírito. Fomos abençoados para apresentar às últimas 3 pessoas não salvas a salvação de mudança de vida de Cristo. A glória atraiu a primeira pessoa, um policial regional da Ketvik, ao altar da Igreja do Evangelho Pleno, onde eu estava ministrando. Ele voltou e disse a 2 prisioneiros na cadeia o que acabara de acontecer com ele. Eles eram tão fascinados que o policial ligou e nos pediu para vir para a prisão e explicar tudo para eles. Quando chegamos à prisão, as famílias dos prisioneiros já estavam lá. Um ar de empolgação com as coisas do Espírito encheu a sala. Pegamos as mãos dos prisioneiros através de sua cela e portas e os conduzimos na oração do pecador. Eles sentiram o mesmo toque da glória que o resto da comunidade estava experimentando. Eu amo o fato de que a glória não está reservada para um grupo seleto, mas está disponível para quem desejar. Aqueles dispostos a recebê-la e fluir nela serão levados mais longe neste próximo movimento do Espírito. Não importa o que seja status social, condição econômica ou grau de educação que você possui, será a glória que fará a diferença.
A glória faz a diferença. Depois que saímos naquele dia, a prisão literalmente tremeu quando os prisioneiros experimentaram a libertação de espíritos malignos e receberam o enchimento do Espírito Santo, evidenciado pelo falar em línguas. Essas são coisas que só a glória pode fazer. A glória de Deus atrai homens e mulheres para Ele. Que venha a glória. Subtítulo: A nuvem de glória. Tenho visto a nuvem da glória de Deus rolar no santuário das igrejas. Ela frequentemente se apresenta como uma névoa ou fumaça, mas geralmente vem lentamente, como uma forma de nuvem natural. Nós até vimos um arco-íris aparecer no meio da nuvem de glória. Enquanto ministrava perto de Fort Lauderdale, Flórida, eu estava compartilhando testemunhos e falando sobre o sobrenatural quando uma nuvem de repente apareceu, cerca de 3 ou 4 fileiras da frente. Eu vi a nuvem da glória de Deus muitas vezes, mas nunca a tinha visto assim. Pop, pop, ela explodiu e estava ali. Essa nuvem explodiu acima das pessoas nessa sessão. 1 segundo, nada. E no próximo, lá estava, cheia. Uma nuvem brilhante e fofa brilhava sobre suas cabeças. Não tinha mais de 1,5 metros de comprimento, mas todos a podiam ver. Não muito tempo atrás, eu estava ministrando em Pensacola, na Flórida. Durante a primeira noite de reuniões, muitas pessoas viram a nuvem de glória aparecer como uma névoa na atmosfera que pode até ser vista por quem assiste online. A presença de Deus encheu a sala e muitas pessoas foram abençoadas durante aquele culto. Naquela atmosfera, Deus fez milagres em abundância entre nós. Na noite seguinte, a glória aumentou e, com isso, as pessoas sentiram a expansão da nuvem. Milagres aconteceram em toda a sala, incluindo curas físicas. Outros sinais da glória de Deus apareceram. Muitos viram a glória dourada sobre suas mãos, rostos e roupas. Enquanto eu ministrava, uma grande impressão de mão dourada apareceu nas costas do meu paletó. Alguns pensaram que era a mão de Deus. Eu pessoalmente acredito que foi a impressão da mão do anjo milagroso que viajava comigo onde quer que eu vá. Independentemente disso, a intensidade da glória naquela noite foi fenomenal. No final da reunião, fiz uma chamada ao altar para aqueles que desejavam receber a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. A área do altar encheu com pessoas que desejavam assumir compromissos pela primeira vez e renovados com o Senhor. A glória era densa. Eu ministrei para muitas pessoas. Como o poder de Deus tocou neles, pessoas ficaram deitadas por todo o chão. Ninguém queria sair quando a reunião acabou. Muitos permaneceram no santuário e se deleitaram na glória da presença de Deus. Quando as pessoas finalmente saíram da igreja, a primeira coisa que notaram foi uma espessa nuvem de fumaça que tinha se instalado no telhado. Deus nos deu outro sinal de sua glória. Nenhum dos outros edifícios circundantes tinha qualquer nuvem ou névoa sobre ele. Apenas a igreja foi envolvida pela nuvem espessa que se derramava dela como uma cachoeira. Pessoas pararam no estacionamento adorando ao Senhor, e alguns tiraram fotos e gravaram vídeos da manifestação. A glória aumentou. Deixe que a glória venha. Subtítulo: Quando a glória vier. Uma coisa eu peço ao Senhor, apenas a buscarei, que eu possa
habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e buscá-lo em seu templo. Salmo 27, versículo 4. Passei dias inteiros chorando enquanto a glória inundava todo o meu ser com o grande amor de Deus pelas nações. Às vezes fico tão emocionado com a glória que fica impossível me mover, falar ou abrir meus olhos. Eu fui pego em transes e visões da glória do céu. Em sonhos, Deus me mostrou a mim e as pessoas e lugares onde eu ministraria, e o Espírito carregou-me a esses locais para ser uma bênção. Abraçado nos braços amorosos de Deus, senti seu toque divino e o cuidado de sua bondade. Eu conheci os sussurros de sua voz e fiquei sem palavras, incapaz de pronunciar palavras para descrever adequadamente as coisas que eu tinha ouvido e visto. Eu tenho tremido por horas, tremendo com santa reverência, com a glória movendo-se por todo o meu ser. Como um fogo, a obra de Deus queimou em minha alma. Anjos cuidaram de mim, suas asas vibrando com uma brisa refrescante do Espírito. Óleo sobrenatural tem fluído de minhas mãos e ouro cintilante caído sobre minha cabeça. Quanto testemunho dos sinais da glória de Deus! Estou intoxicado com o vinho novo de sua presença. Eu me peguei bêbado por dias com uma alegria indescritível que o mundo nunca poderia oferecer. Sua glória é tudo. Houve momentos em que eu adorei por horas e ainda aparecia segundos. Outras vezes tenho profetizado, operado milagres, falado as mensagens dadas ao meu coração, e era como se o tempo tivesse parado. Em questão de minutos, o Espírito realizou muito. A glória eterna e o tempo deve se curvar sob a sua influência. Eu testemunhei milagres criativos acontecerem neste reino. Crescimento muscular em braços, o alongamento das pernas, olhos cegos se abrindo para ver, perda de peso instantânea vindo em corpos, milagres dentais e doenças curadas. Nada é difícil demais para o Deus da glória. O dinheiro apareceu para nós em lugares incomuns ou chegou até nós de maneiras incomuns. Centenas, milhares, centenas de milhares e até milhões de dólares estão disponíveis para aqueles que desejam buscar a sua glória. Não há limitações no reino da glória. Eu vi o espírito de pobreza sendo destruído em indivíduos e regiões inteiras. A terra foi curada, como vícios ímpios foram quebrados, a mentalidade mudou, bênçãos proferidas e a maldição revertida. A influência da glória de Deus se espalha profunda e amplamente. Não há lugar ou pessoa que a glória não pode alcançar. Não há situação em que a glória não possa estender seu toque milagroso. A glória é o reino de maior poder. Deixe que a glória venha. Você está com fome de se aprofundar no Espírito? Ele tem coisas maiores preparadas para você, conforme você determina entrar nestes reinos gloriosos. Aleluia! Glória seja dada ao nome do eterno Deus. Amém e amém.